Olá, meninas e meninos, sou Débora Travasso, aqui do canal Amor em Crochê by Deb. E hoje eu venho trazer para vocês essa linda bolsinha, uma mini bolsinha na verdade, né? Em forma de coelhinho, e é uma ótima opção aí para Páscoa, gente. Muito versátil e muito fofa essa bolsinha em forma de coelhinho. E é muito fácil também de executar. Bora lá então para o passo a passo dessa fofura. Então, para a gente estar confeccionando a nossa bolsinha, nós vamos precisar barroco na cor cru, natural, tá? Essa é espessura 4, mas vocês podem estar utilizando também o fio amigurumi. Eu vou estar utilizando esse fio porque eu quero que minha bolsinha fique um pouquinho mais encorpada. Se vocês forem usar o amigurumi, a bolsinha vai ficar um pouquinho menor, tá? Eu tô com esse meu violão aqui porque eu comprei na promoção e eu vou aproveitar para fazer outros projetos, mas gasta bem pouquinho, tá? Fio marrom, eu vou estar utilizando o fio Charme, mas pode ser o fio amigurumi também, é porque eu tenho nessa cor aqui, tá? A gente vai estar fazendo os olhinhos do nosso coelhinho e a referência dele é 7504. Vou estar utilizando também o fio rosa pitaia. A gente está fazendo o narizinho do coelhinho. A referência dele é 3182. Agulha para crochê, numeração 3. Tesoura para arremate. Agulha de tapeçaria. Marcadores de carreira. Vou estar utilizando também 2 alfinetes para a gente estar marcando os olhinhos, tá? Na hora de bordar. Vamos iniciar com o anel mágico. Colocar dentro do anel 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Venho com o marcador. Coloco mais um ponto baixo aqui, fazendo o nosso primeiro aumento. E vamos seguir fazendo aumento por todos os pontos, em toda a carreira. Totalizando 12 pontos. Terminei a segunda carreira, tiro o marcador. Venho aqui, faço um ponto. Volto com o marcador. Mais um ponto, fazendo um aumento. E agora eu faço um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Toda a carreira. Já volto com vocês. Finalizei a terceira carreira, ela ficou com 18 pontos. Tiro o marcador, venho aqui, faço um ponto. Um aumento, ponto no mesmo lugar. E agora eu vou seguir fazendo 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Vou adiantar e já volto com vocês. Terminei a quarta carreira e ela ficou com 24 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. No mesmo lugar um ponto, e agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vou estar adiantando aqui e volto com vocês. Terminando aqui a quinta carreira e ela ficou com 30 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto, volto com o marcador. No mesmo lugar faço um ponto baixo, aumento, e agora eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4. Um aumento. E sigo fazendo 1, 2, 3, 4. Seguindo. Vou adiantar aqui e volto com vocês.
Adiantei a 6ª carreira e ela ficou com 36 pontos. Tiro o marcador. Volto com o marcador. Fiz um ponto, no mesmo lugar faço mais um ponto, fazendo um aumento. E vou seguindo fazendo 5 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5. Um aumento. Vou seguindo essa sequência por toda a carreira e volto com vocês. Terminei aqui a 7ª carreira e ela ficou com 42 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto. Volto com o marcador. No mesmo lugar faço outro ponto, fazendo um aumento. E agora eu vou seguir fazendo 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Vou adiantando aqui e volto com você. Terminando a nossa 8ª carreira e ela ficou com 48 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto, volto com o marcador. No mesmo lugar faço um ponto baixo, fazendo um aumento. E agora a gente vai seguir fazendo 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. Seguindo essa sequência por toda a carreira. Vou adiantar aqui e volto com vocês. Terminando a nossa 9ª carreira e ela ficou com 54 pontos. Tiro o marcador. Eu vou tirar minha agulha da laçada. Venho aqui no próximo ponto, puxo a minha laçada pra dentro. Deixa eu fazer de novo pra vocês verem. A minha laçada tá aqui. Venho aqui no próximo ponto, na agulha de dentro pra fora, puxo essa laçada pra dentro, desse jeito. Jogo esse fio aqui pra trás. E agora eu vou trabalhar aqui na alcinha de dentro, somente na alcinha de dentro, fazendo ponto sobre ponto em toda a carreira, somente na alcinha de dentro. Dessa forma assim, ó, dessa forma. Ponto sobre ponto, pegando somente a alcinha de dentro. Olha. Eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês. Terminando aqui a 10ª carreira, de 54 pontos também, que ficou ponto sobre ponto. Aqui no ponto, faço um ponto baixo e volto com o marcador. Agora, a gente vai estar fazendo pontos normais, pegando as duas alcinhas, ponto sobre ponto, 54 pontos normais, tá? E agora também a gente vai estar subindo essa bolsinha. Então, a partir, vai ficar fácil para vocês marcarem. A partir aqui dessa alcinha aqui de fora, com essa marcação aqui da alcinha, a gente vai estar contando 13 carreiras, tá? A gente já tem uma aqui que a gente fez ponto sobre ponto dentro da alcinha de dentro. Essa próxima carreira vai ser normal, ponto sobre ponto pegando as duas alcinhas, ó, pontos normais, ponto sobre ponto. E as outras carreiras também serão normais, tá? A gente vai subir 13 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês. Subi as 13 carreiras de ponto sobre ponto, 54 pontos no total. Então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiro o marcador. Agora, a gente vai fazer assim. Terminamos essa carreira, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, encerrei essa carreira. No próximo ponto, eu venho, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas
pulo 1, 2, 3 pontos, faço um ponto baixo, novamente 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos baixos, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos, faço um ponto baixo e vou fazendo assim por toda a carreira. Ficar no total 18 argolinhas. No finalzinho aqui eu volto com vocês, porque eu acho que vai sobrar um pouquinho mais de pontos. Finalizando aqui então a nossa carreira de argolinhas. No finalzinho aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. O que que a gente vai fazer? Vou subir 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, em vez de 3, eu vou pular 2 pontos. 1, 2. Faço um ponto baixo. E agora vão me sobrar 3 pontos baixos, normais. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E corto fio. Dou uma laçadinha para arrematar. Então, meninas e meninos, eu já fiz as minhas marcações aqui. Ficaram no total de 18 argolinhas em toda a carreira. E o que que eu fiz com as marcações? Vim aqui na argolinha, coloquei o meu marcador e a partir desse marcador eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco um marcador. Deixo uma argolinha livre. Venho na próxima argolinha, coloco o marcador e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco o marcador e deixo mais uma argolinha livre, ficando dos dois lados uma argolinha livre. Porque agora a gente vai começar a subir as orelhinhas do nosso coelhinho. Então, agora eu dou uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, na argolinha do marcador e faço um ponto baixo. Trago esse fio pra frente, pra já ir prendendo. E nas próximas argolas, a gente vai colocar 3 pontos baixos em cada. Ó, fiz 3. Na próxima, faço mais 3. E assim sucessivamente, até chegar na argola do marcador, tá? Então, na primeira argolinha aqui, onde eu coloquei o marcador, eu fiz um ponto baixo. E nas demais, eu vou continuar fazendo 3 pontos baixos em cada argola. Eu vou estar adiantando aqui e volto com vocês. Adiantei, fiz 3 pontos baixos aqui na última argolinha antes do marcador. Venho aqui na argola do marcador, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 20 pontos baixos totalizando aqui nessas argolas, tá? Faço uma correntinha, viro meu trabalho. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, mas eu não vou fechar, tá? Deixei aqui a laçada na agulha. No próximo ponto, busco o fio. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora, eu fecho as 3, tá? Fazendo uma diminuição. E agora, eu vou seguindo fazendo ponto baixo em cima de ponto, tá? Ponto sobre ponto. Até chegar lá no finalzinho com vocês, pra gente fazer mais uma diminuição. Vou adiantar e já volto. Voltando aqui na nossa carreira, faltando 2 pontos para terminar, eu venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Venho, puxo uma laçada e no último ponto, puxo mais uma e fecho as 3 juntas, fazendo mais uma diminuição. Essa carreira ficou com 18 pontos. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Tá? Então, vai ficar assim, uma carreira de diminuições e uma carreira de ponto sobre ponto. Adiantei a carreira,
Essa carreira ficou também com 18 pontos, porque foi ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho. No mesmo lugar, puxo uma laçada, venho no próximo ponto, outra laçada e fecho junto, fazendo uma diminuição. Eu vou seguir ponto sobre ponto, até no finalzinho aqui, sobrando 2 pontos, pra gente estar fazendo diminuição novamente. Voltando aqui pra gente fazer a nossa diminuição, venho, busco o fio, faço uma laçada no próximo ponto, busco o fio, ficando 3 laçadas, fecho as 3 laçadas juntas, formando a diminuição. Essa carreira ficou com 16 pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho e agora faço ponto sobre ponto. Vou adiantar e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto, ficando com 16 pontos também. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar, puxo a laçada, venho no outro ponto, puxo mais uma laçada e fecho as 3 juntas, formando a diminuição. E vamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto, até o finalzinho, pra gente fazer a outra diminuição. Vou adiantar aqui, que agora é rapidinho. Terminando aqui a nossa carreira com uma diminuição. E essa carreira ficou com 14 pontos. Subo a correntinha, no mesmo lugar faço um ponto baixo e vamos fazendo ponto sobre ponto. Pontos, ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar, faço uma laçada, no próximo ponto mais uma laçada, fazendo uma diminuição. Vamos seguindo fazendo ponto sobre ponto, até chegar no finalzinho aqui pra gente fazer a diminuição. Fizemos a diminuição e essa carreira ficou com 12 pontos. Faço uma correntinha e vamos fazendo agora nessa carreira ponto sobre ponto. Terminamos a carreira ponto sobre ponto, totalizando 12 pontos também. Faço uma correntinha, viro o trabalho, já faço uma diminuição e vamos fazendo ponto sobre ponto até o finalzinho, pra gente fazer a outra diminuição. Ficou com 10 pontos. Faço uma correntinha e agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. Essa carreira também ficou com 10 pontos. Viro meu trabalho, faço uma correntinha no mesmo lugar, um ponto sem fechar para fazer nossa diminuição, no próximo ponto uma laçada, diminuição, e vamos seguindo 1, 2, 3, 4, 5, diminuição.
diminuição. Essa carreira ficou com 8 pontos. Subo a correntinha. Nessa próxima carreira, eu não vou estar fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer diminuição também, tá? Então, no mesmo lugar. Busco o fio no próximo ponto. Busco, deixando 3 laçadas na agulha. Diminuição. E vou seguindo até chegar no finalzinho pra gente fazer outra diminuição. Cheguei aqui, faço outra diminuição. Essa carreira a gente ficou com 6 pontos, tá? Na próxima também vou fazer diminuição. Busco o fio, 3 laçadas na agulha, diminuição, faço 1, 2 e faço uma diminuição. Ficamos com 4 pontos nessa carreira, tá? De novo, diminuição na próxima carreira. Faço uma diminuição. Ponto. E faço somente diminuição. Terminei a carreira. Nós ficamos com 2 pontos nessa última carreira, tá? Fizemos 2 diminuições, totalizando 2 pontos. Corto meu fio. Dou uma laçada. E agora eu vou fazer da mesma forma desse lado aqui, tá? Venho aqui a partir do marcador e vou começar a crochetar nessas argolinhas, até chegar no marcador. Da mesma forma que fizemos desse lado aqui, tá bom? Terminei a outra parte, a outra orelhinha, e ficaram assim, ó, as duas iguaizinhas, tá? E agora, o que que a gente faz? A gente dobra essa orelhinha assim, ó. Dessa forma. Já vou retirar esses marcadores. E agora a gente vai dar acabamento nas laterais dessas orelhas, tá? Venho aqui com o fio. Esses buraquinhos que ficaram aqui, quando a gente subiu os pontos, aqui em cada carreira fica um buraquinho assim, ó. A gente vem fazendo pontos baixos aqui, tá? Faço um ponto baixo, trago esse fio pra frente pra já ir prendendo. Vamos fazendo ponto baixo em cada buraquinho desse. Quando a gente chegar aqui na ponta, ó, a mesma coisa. Vamos fazendo os pontos baixos em todos os buraquinhos. Olha como que vai ficando. Aí eu cheguei aqui na parte das alças. Aquela primeira alça que a gente começou, eu vou fazer aqui dentro 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Aquela alcinha que nós deixamos livre, vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro. E a seguinte, 2 pontos baixos. Já vamos iniciar a outra orelhinha. Venho aqui no buraquinho, faço um ponto baixo. E vou contornando da mesma forma que fizemos na outra orelhinha. Cheguei aqui nas alças.
Na primeira alça eu faço 2 pontos baixos, na alcinha livre eu faço 3 pontos baixos, na alça seguinte 2 pontos, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, finalizo. Já posso cortar o fio, dou uma laçada. Que gracinha que tá ficando. Agora eu venho aqui com a minha agulha de tapeceiro e vamos esconder esse fio. Vou andando dentro dos pontos. E agora a gente vem cortando esses fios que já estão presos, tá? A gente pode cortar bem rentinho. E agora a gente vai estar fazendo os olhinhos da nossa bolsinha. A minha referência vai ser essa alcinha que eu subi a orelhinha. Nós colocamos 3 alcinhas, sendo que uma alcinha ficou livre, lembra? Essa alcinha lateral aqui vai ser minha referência a partir do ponto dela. Eu venho nesse ponto baixo e começo a contar a partir dele. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta carreira, a partir do ponto baixo, eu coloco um alfinete. Da mesma forma desse lado, eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Coloco um alfinete. Já fiz o molhinho e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o outro. Eu venho aqui com a minha agulha, ó, por baixo, por dentro, e saio no alfinete. Tiro o alfinete, deixo um pedacinho de fio aqui dentro pra gente estar arrematando. E venho aqui, ó, minha agulha saiu aqui, eu venho aqui no próximo ponto, saio novamente onde eu introduzi a agulha. E vou repetindo até esse olho ficar cheinho. Tá? Nesse aqui eu fiz 6 voltinhas. Se você quiser um olhinho mais fininho, é do seu gosto. O meu ficou mais cheinho. 3, 4, 5. E o sexto eu introduzo a agulha, já pra sair, eu introduzo pra gente arrematar aqui atrás. Corto o fio. E faço nozinhos. Feito isso, eu corto os fios bem rentinho. Agora, a gente vai fazer o narizinho. Já coloquei o meu fio rosa aqui na agulha de tapeceiro. A partir do olhinho, eu conto 1, 2 pontos. E para baixo, eu conto 1, 2 carreiras. Introduzo o alfinete. Da mesma forma, desse lado, eu conto 1, 2 e conto as carreiras para baixo. 1, 2. Introduzo o alfinete. Venho com a agulha aqui, ó, de dentro para fora, no alfinete. Deixo um pedacinho de fio aqui dentro para o arremate. Tiro o alfinete. Na verdade, vai ficar um intervalo de 1 ponto só entre os alfinetes. Já posso retirar o outro. E da mesma forma que eu fiz o olhinho, eu venho dando voltas aqui, fazendo um pontinho cheio.
Corto bem rentinho. Então, pra gente estar fechando a nossa bolsinha, eu fiz 2 cordões com 70 correntinhas cada, tá? E a gente vai fazer dessa forma, ó. Dentro da orelhinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A partir da onde a gente subiu com os 3 pontos dentro da alcinha. Eu não vou contar a partir daquela alcinha que a gente fez somente um ponto baixo. Eu vou contar a partir daquela que a gente começou a trabalhar com 3 pontos, tá? Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi ela ao meio, coloquei um marcador e vou passando aqui o meu cordão, ó, a partir do marcador, tá? Colocando desse jeito, ó. Por toda a volta da bolsa. Chegando aqui no marcador, eu vou acertar esse cordão para ficar do mesmo tamanho, ó. E agora eu venho com outro cordão e do outro lado a mesma coisa. Deixa eu colocar o marcador aqui para ficar mais certinho, ó. Eu venho e conto 1, 2, 3, coloco o marcador aqui, dividindo também, igual do outro lado. Da mesma forma, venho trabalhando aqui com o cordão dentro das alças. Chegando aqui, ó, onde tá as alças que a gente colocou primeiro, a gente dá a volta, mesma coisa. Cheguei aqui no marcador. Já posso tirar esses marcadores. E elas vão servir, ó, pra gente puxar e tá fazendo o fechamento da bolsinha. Olha que lindinha que fica. E agora, se vocês quiserem dar um acabamento nessas pontas aqui, vocês podem estar utilizando uma miçanga, uma pérola, ou até mesmo dar um nozinho aqui na ponta, tá? Eu vou estar utilizando essas cenourinhas, que eu tenho receitinha delas aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui no card, vai estar aparecendo aqui em algum lugar, tá? Porque eu acho que vai ficar bem original, vai combinar bastante com essa bolsinha, essas cenourinhas, tá? Então, eu venho assim, ó, coloco uma das pontas do cordão na agulha de tapeçaria. Eu puxo até vir uma parte da correntinha pra dentro do buraco da agulha, porque senão não vai passar aqui na cenourinha, tá? Venho aqui bem no meiozinho das folhas. Coloco lá embaixo, no finalzinho da cenoura. Tiro a minha agulha. Pego a outra ponta do cordão. Coloco na agulha. E a mesma coisa. Venho aqui bem no meiozinho da cenoura. E vou lá pro finalzinho, saindo no mesmo lugar também. É um pouquinho difícil aqui pra puxar, mas com paciência a gente consegue. Aí, a gente dá um nozinho aqui nessa ponta, acerta bem as duas pontinhas, ó. E dá uns 2 nozinhos aqui, pra não ter perigo de soltar.
Eu puxo a cenourinha aqui bem pro finalzinho, ó, do fio. Dou uma ajeitadinha nessa cenourinha. Ó. E já posso cortar o fio bem rentinho. Então, gente, terminei a bolsinha. Coloquei a cenourinha aqui na outra ponta do cordão. E essa bolsinha, ela é uma ótima ideia para vocês estarem presenteando agora na Páscoa. Vocês podem estar colocando aqui chocolates, enchendo de bombons. Eu tenho alguns aqui e vou fazer uma demonstração para vocês. Vamos encher de chocolatinhos aqui essa bolsinha. E venho aqui, ó. Puxo de um lado do cordão e do outro e venho puxando. Fechei a bolsa. Olha que graça que fica. Uma ótima opção de presente na Páscoa. E falando em Páscoa, gente... a gente não pode esquecer que a Páscoa ela tem um sentido muito lindo na vida da gente, né? Ela traz à memória a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, lá no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, ela é a celebração da passagem da morte para a vida, através de Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, isso traz vida para nós, significa vida para nós. E a Páscoa tem esse significado de vida. E um versículo que expressa muito bem isso, está lá em João 11:25, que Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. De repente, se você mora também em Joinville, não está congregando em uma igreja, eu te convido a conhecer a comunidade Siloé. Ela fica na Avenida Marquês de Olinda, número 2900, onde acontece 3 celebrações aos domingos, às 10 da manhã, às 17 horas e às 19h30. E também faço parte de um grupo pequeno chamado GP, onde a gente se reúne uma vez por semana para a gente estar compartilhando o que Deus tem derramado nas nossas vidas, para a gente estar compartilhando o que aconteceu durante a semana, ter um vínculo de amizades, né? Isso é muito importante. Então, se você mora em Joinville e não está congregando em uma igreja, eu te convido a fazer parte, a fazer uma visita à comunidade Siloé, de repente fazer uma visita no meu GP. Eu e as meninas, nós vamos ficar muito felizes. E a minha apacentadora também. Ela se chama Renata. E essa bolsinha, gente, é super versátil. Por quê? Depois que a pessoa recebeu, já comeu os chocolatinhos, ela pode estar utilizando essa bolsinha para colocar outras coisas aqui, como maquiagem, dinheiro, moedas, fone de ouvido, carregador de celular. Enfim, ele é bem versátil. Por isso que eu digo que é uma ótima opção de presente. Eu espero que gostem da nossa receita. E não se esqueçam de se inscrever no canal, para você que não é inscrito ainda, de dar um joinha e ativar o sininho para as notificações, tá? Porque toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui, você vai ser notificado, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!